Oi, nono ano! Como vocês estão? Vocês estão beleza? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo legal? Espero que sim. Já aproveitando para se organizar para as férias, né? Para as férias não, para o recesso, que nós estaremos voltando daqui a alguns dias. Mas não quer dizer que, porque nós estaremos entrando de recesso, que vocês não tenham atividade para fazer. Eu vou deixar uma devolutiva dessa aula no escola web de vocês, mas assim, eu vou pedir para que vocês utilizem desse tempo de recesso para realizá-la, porque aí vocês realizam com mais tranquilidade, né? E aí, quando a gente voltar, já vai ser a primeira atividade que eu vou estar esperando de vocês. Caso você assista esse vídeo hoje e consiga ter um tempo para realizar ela, você pode me mandar mesmo assim, não tem problema, eu vou colocar no meu controle. Mas também, se quiser me enviar assim que a gente voltar, beleza, tá bom? Se houver alguma modificação, alguma orientação, eu deixo avisado para vocês na descrição do vídeo. Mas caso não, fica assim combinado. Se você conseguir fazer, pode me enviar hoje. Se não conseguir, hoje ou no final de semana. Se não conseguir enviar, tudo bem, pode me enviar quando voltarem as aulas, tá bom? Depois do nosso recesso, porque aí a gente usa esse tempo para que vocês possam descansar e é uma atividade bem tranquila, é apenas uma devolutiva da aula de hoje, tá bom? Relacionado à música, claro, nós estamos falando sobre música contemporânea, né? E aí, pensando nisso, eu decidi realizar, passar essa atividade para vocês, porque eu tenho a impressão de que ela vai ser muito positiva e vai contribuir bastante para que vocês consigam absorver da música moderna, da música contemporânea, tá? E olha só, o que fala lá na página 295? Até então nós falamos sobre as dissonâncias, sobre as consonâncias, nós falamos sobre as músicas tonais e atonais, falamos sobre os artistas que faziam, né, eram responsáveis por esses tipos de música, como Schoenberg e como Claude Debussy, que foi quem abriu, né, quem deu a abertura para a música moderna. E a gente tem na página 295 a imagem da obra de Wassily Kandinsky, que é a mesma que aparece lá no capítulo 2 de vocês, no grupo 2, quando a gente está falando sobre abstracionismo. Vocês estão lembrados? Tenho certeza absoluta que estão lembrados, até porque eu passei um vídeo com uma música que tinha sido inspirada na obra do Wassily Kandinsky, a música se chamava Composição 8, né? E aí tinha essas deformidades da obra, ela ia aparecendo algumas figuras, algumas imagens, enquanto a música ia passando, bem interessante, né? E aí, gente, o período que a gente trata aqui é o mesmo que a gente está falando, que a gente falou lá no nosso livro 2 no grupo 2, tá? A gente está falando sobre esse mesmo período. E tem conexão entre essas ideias da arte moderna e especificamente entre Kandinsky e a música de Schoenberg, né? Eles estavam caminhando lado a lado nesse momento. Até porque quando a gente fala sobre as obras de Wassily Kandinsky, nós estamos falando daquele período é, abstracionista, né? Que vem ainda lá na virada do século XX, junto com as vanguardas europeias, só que ela vai fazer parte das vanguardas russas. Na verdade, ela está ali no meio, entre conexão, né? Porque não foram apenas artistas russos que trabalharam com abstracionismo, beleza? Mas a gente tem, ele tá nesse período de transição. E ele vem acompanhando a música também. Então é por esse motivo que existe a conexão entre esses dois, justamente porque a música era contemporânea, ela era moderna e as composições, as obras
das obras de arte, elas também estavam se tornando cada vez mais modernas, caminhando para o modernismo. Lembra que a gente fala sobre o modernismo do Brasil, que foi inclusive influenciado por esses movimentos de vanguardas europeias e todos esses processos de modificação, de tudo aquilo que já era feito até então. Enfim, isso também é fator decisivo e importante para fazer a criação de novas obras, tá? E aí o compositor alemão, aí lá vai um nome alemão que eu nunca sei falar para vocês, eu nunca sei repetir o nome. Se eu escuto, eu consigo identificar, mas eu não consigo falar. Karl-Heinz Stockhausen, né, de 1928 até 2007. Esse cara, ele viveu um bom tempo, porque ele foi morrer lá para 2007. Ele também desenvolveu experiências musicais com séries de notas. Isso tá na página 295 de vocês, caso queiram me acompanhar, tá bom? Ele também desenvolveu experiências musicais com séries de notas, embora no início tenha se exposto à maneira de Schoenberg. Grande parte do seu legado foram suas experiências com sons eletrônicos que o fazem ser reconhecido como pai da música eletrônica. Então, olha só, a gente começa a falar sobre o legado, sobre a existência da música eletrônica. Ele tinha se oposto à maneira de Schoenberg. Olha que interessante. Qual era a maneira de Schoenberg? A gente estava falando das músicas que possuíam dissonância, coisas totalmente diferenciadas que elas não eram, até então não haviam sido feitas daquela maneira. A gente tinha dissonância na época da Idade Média, por exemplo, mas nunca tinha sido feito dessa maneira como Schoenberg representou. E isso trouxe a capacidade das pessoas começarem acho que a palavra é acostumar mesmo a sua audição, a familiarizar a sua audição para conseguir perceber, para conseguir aceitar essas músicas que possuíam dissonâncias. Aí grande parte do seu legado foram suas experiências com esses sons eletrônicos que o fazem ser reconhecido como o pai da música eletrônica. No final dos anos 40 e início dos anos 50, surgiu o gravador de fita cassete, que é um grande acontecimento para os escritores que buscavam experimentar com a ajuda de tecnologias. E a gente vai ver muitos escritores que passam a gravar a sua voz nas fitas, né? Porque eles fazem as composições de maneira tanto escritas, eles gravavam o som da sua voz, quanto de maneira livre, espontânea. E isso também era uma característica das músicas de Schoenberg, né? Ter essa liberdade e essa espontaneidade de criação. Mas não queria dizer que, por ter essa liberdade de criação, eles fariam isso de uma maneira sem regras, que fosse sem regras. Não, o próprio Schoenberg criou algumas regras, né? Algumas maneiras de seguir para que a bagunça ela ficasse organizada, né? Caso vocês consigam entender a bagunça das dissonâncias estarem organizadas, tá? O disco de vinil ele era limitado e outros aparelhos com os quais se podiam manipular ondas sonoras ainda não traziam as possibilidades que a fita trouxe. A grande empolgação por parte dos compositores em trabalhar com essa forma de música estava no fato de que eles podiam apreciar a sua obra pronta e executá-la sem ter que esperar pela disponibilidade de instrumentistas. Bastava produzi-las e gravá-las eletronicamente, o que é bastante interessante para essa época. Para Stockhausen, que é o compositor alemão, essa era uma realidade muito atraente e fazer música eletrônica pura foi seu grande desejo inicial. Entretanto, depois de alguns experimentos, tornou-se mais interessado em misturar elementos, como sons naturais gravados e produzidos eletronicamente, e aí durante os experimentos, ideias surgiram, como acelerar uma sintonia de Beethoven 10.000 vezes até que se tornasse um único som, ou fazer o contrário, prolongar um único som até que ele se tornasse tão extenso quanto a única sinfonia. Por mais esquisitas que essas ideias
parecessem, elas são a essência da mente investigativa. E aí, galera, por mais esquisitas que essas ideias parecessem, elas são a essência da mente investigativa de compositores como Stockhausen. E é interessante falar sobre ele na própria página 295, caso você tenha o QR Code, para que você possa escutar a música, a partitura, e escutar também a partitura, né, a leitura dela. E a gente também tem a obra Kuswellen, acho que é alguma coisa assim que eu não sei falar alemão. Mas o compositor mistura sons produzidos por instrumentistas e ondas de rádio. Eu confesso para vocês que eu não sabia tanto assim sobre esse artista. Eu tinha uma maior conexão justamente com John Cage, que o John Cage ele vem surgir justamente logo após essa mistura doida aí que o próprio alemão Karl-Heinz Stockhausen faz. E eu até inclusive pedi na aula passada, se não me engano, para o 9º ano vespertino, para que eles dessem uma breve pesquisada sobre o John Cage, né? Então, quem foi esse cara? Ele foi um compositor, um teórico musical, escritor e artista também dos Estados Unidos, e ele foi o pioneiro da música aleatória, como se chama, né? Da música eletroacústica, do uso de instrumentos não convencionais, bem como do uso não convencional de instrumentos convencionais, sendo considerado uma das figuras chaves das vanguardas artísticas do pós-guerra. Se vocês perceberem, ele foi um investigador também incansável, assim como o alemão, né? Sua matéria-prima é o óbvio, o cotidiano, tudo que já existe, mas que passa despercebido ao sentimento geral. Ele eleva o barulho, o ruído ao status de música, fazendo o mesmo com o silêncio. Então, quando vocês a primeira vez que eu escutei John Cage, eu me lembro que eu estava no 8º ano do ensino fundamental. E para mim aquilo soou muito estranho, muito diferente, eu não conseguia compreender e eu pensava, nossa, eu estou escutando essa música agora e ela não faz sentido algum para mim. Ela simplesmente não me toca em nada e eu não consigo me sentir afetada em nada em relação a isso. Só que, posteriormente, né, pesquisando sobre John Cage e na própria faculdade a gente aprofunda um pouco mais sobre essas questões e eu percebi que ele estava preocupado em fazer música com aquilo que fosse óbvio, com que fosse cotidiano, tirando essas idealizações da música perfeita ou da música bonita, da música boa de ser escutada. Ele queria performar, ele queria entrar dentro dessa nova ideia modernista de concepção artística musical, o que foi bastante interessante, né? E aí ele é compositor da famosa peça 433, pelo qual ficou célebre. Foi um dos primeiros a escrever sobre o que ele chamava de música de acaso e que os outros decidiram rotular de música aleatória. Onde é uma música em que alguns elementos eram deixados ao acaso, usava processos aleatórios, tal como Cage fez no plano poético. Ele também ficou conhecido pelo uso não convencional de instrumentos e pelo seu pioneirismo na música eletrônica. Influenciou muitos artistas de todo o mundo e integrou o movimento Fluxus, que abrigava artistas plásticos e músicos. E a gente pode ver isso aí justamente com Wassily Kandinsky, né? Que ele fez uma obra que inspirou outros artistas músicos a fazer esse trabalho conjunto. E esse trabalho conjunto, ele criava-se, né? Era potência criativa para se fazer muito mais arte a partir disso. E aí, meninos, eu venho com uma atividade que eu peço para vocês, né? Como eu havia dito, eu peço essa atividade para que ela seja feita ou na quarentena, ou caso você consiga fazer hoje mesmo para mim, tá ótimo também. Mas claro que não vou cobrar rapidez. Na verdade, não vou cobrar que ela seja entregue logo hoje, porque é um trabalho de sensibilização, né? E diferentemente das outras matérias, a gente precisa primeiro estar sensibilizado para conseguir realizar. Então, qual é a atividade de vocês? Vocês vão escolher uma música, e essa música, ela precisa te tocar de alguma maneira.
né? Tocar na sua alma. Ela precisa ser uma música que te mova e que te dê vontade de se mover. Não coloca uma música que você simplesmente gosta de ficar deitado escutando ela, não. É uma música que te faça se mover. Eu escuto essa música e eu quero dançar. Não tem outra. Eu quero dançar quando eu escuto essa música. E vocês vão escolher a música. Vão colocar um fone de ouvido ou coloca ela aí alta dentro do seu quarto? Não sei. Vocês que vão escolher como é que vocês vão criar, vão fazer essa potência criativa de vocês. E aí, colocando essa música nesse espaço onde você vai realizar o seu trabalho, você vai fechar o seu olho e você vai imaginar que o seu corpo, ele tá coberto por tinta. É só para imaginar, gente, não vai se cobrir de tinta de verdade não, porque senão a mãe e o pai de vocês ficam doido com a sujeira. Mas não é isso. É somente imaginar que o seu corpo está coberto de tinta. E você vai começar a dançar. Dance como se você não estivesse, como se não tivesse ninguém vendo você dançar. Afinal de contas, não é para ter ninguém vendo mesmo, não, mas se tiver também não tem problema. Dance mesmo assim, porque o que importa é o impulso que a música traz para você na hora da dança e de como você se sente em relação a essa música. Logo depois, assim que você terminar de dançar a música, que vai ser uma experiência ótima, maravilhosa, afinal de contas, você escolheu uma música que você gosta, ela te impulsiona, ela te faz querer se mover, ela te dá ânsia de vida, então essa experiência precisa ser uma experiência boa, né? Não vamos dizer que vai ser uma experiência ruim. Você vai estar escolhendo a música que você quer, dançando da forma com que você sente vontade, sem ninguém estar te olhando, ou se estiver olhando você vai dançar como se não estivesse, então que seja uma boa experiência, tá? E aí depois de fazer todos esses passos, terminei de dançar, você vai pegar uma cadeirinha, vai sentar, vai pegar uma folha branca, pega os lápis coloridos que você tiver, caneta, enfim, tudo que você tiver, coloca em cima da mesa. Para um pouquinho, fecha os olhos e imagina aquele corpo que estava cheio de tinta. Imagina qual foi o rastro que ficou no chão, qual foram os rastros que ficaram nas paredes, das suas movimentações. Afinal de contas, de onde você passava, a tinta ela esguichava, ela passava, ela lambuzava. Se você encostou na parede, se você fez, né? Enfim, a forma com que você tiver dançado. E aí você para imaginar nessa sua trajetória, porque isso que você fez foi uma trajetória. Teve início, teve meio e teve fim. Você começou a dançar, você estava no meio da música, a música finalizou e isso é visto como uma trajetória. Isso é uma forma de se falar dentro da arte, porque a arte é uma linguagem, né? Então a gente precisa entender qual é a linguagem da arte. Isso se chama trajetória. É a trajetória artística, o que o artista faz para chegar no resultado final ou então para iniciar um processo, ok? Ok. Vai pegar essa folhinha branca lá. E você vai fechar o seu olhinho, você vai pensar nessa sua trajetória, você vai pensar no sentimento que você teve ao dançar essa música, você vai pensar na letra da música, porque ela vai fazer algum tipo de sentido para você. E aí você vai desenhar. Você vai desenhar o que você sentiu, você vai desenhar a sua trajetória, você vai desenhar aquilo que você achou interessante, que você acha importante de colocar no papel, tá bom? Isso é uma forma de você criar uma arte, ou seja, uma composição a partir da dança e a partir da música. Assim como a Sally Kandinsky fez uma obra que inspirou alguns artistas a criarem as suas músicas, e assim como alguns artistas criaram algumas obras musicais que inspiraram alguns artistas a fazer as suas obras plásticas, você também vai estar criando a sua própria produção a partir daquilo que você sentiu ao dançar. Conseguem compreender? E aí você vai desenhar e isso vai vir a partir de pontos, de linhas, de rabiscos, de formas concretas, formas que não são concretas, mas pensem na construção desse desenho, pensem na construção dessa obra de maneira séria, de maneira real, como se você estivesse colocando ali tudo que você tem enquanto sentimento, assim como você colocou quando você estava dançando, assim como você colocou no momento que você escolheu a música. Seja lá qual foi essa música, mas coloque verdadeiramente aqui todos os seus sentimentos. Sinta que esse papel que você escolheu, que essa folha que você escolheu, ela é a base, né? Ela está em branco e ela é como se fosse sua vida, e você vai colocar nela tudo aquilo que você sentiu, toda a sua sentimentalização, toda a sua trajetória. Então, façam dessa maneira, né? E aí coloquem isso
aqui é vomitem, né? Mas não vomitem de uma maneira boa e organizada ou não, mas até para nossa organização, até para nossa desorganização é necessária uma organização. E enfim. E aí vocês vão fazer essa obra, vão tirar foto e vão me enviar por e-mail. Professora, é para enviar ainda hoje, porque amanhã é final de semana, né? A gente não vai enviar trabalho no final de semana. Caso você, né, tenha tido a possibilidade de realizar essa atividade no final de semana, então ok, eu vou estar recebendo no final de semana que eu sou boazinha com vocês, né? Professora, não vou ter tempo hoje, não vou fazer no final de semana, só vou ter tempo de entregar essa atividade quando a gente voltar de recesso. Tudo bem. Utilize o momento do recesso de vocês para pararem, respirarem e pensarem nesses aspectos artísticos que fluem de vocês enquanto potência criativa, tá bom? E aí eu vou estar aceitando assim que a gente voltar. E aí nossa atividade de devolutiva das aulas offline de hoje será essa, beleza? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Um beijo e até a próxima, tá bom?